Olá, caros leitores! E hoje, 31 de dezembro de 2020, que dia especial, virada de ano. E eu gostaria de fechar essa série de 2020, de vídeos de 2020, com um livro muito especial, um livro dos mais surpreendentes que eu já li, que é O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Esse livro fala a respeito do testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo, com muitos dados, com muitas informações catalogadas, documentadas. Ele faz toda referência aos nomes dos livros de sua consulta, aos relatos missionários. São inúmeros os relatos de pessoas que foram mundo afora, visitaram diferentes povos em regiões remotas, tão distantes, em lugarejos, em comunidades, e há uma marca semelhante, a uma mesma essência em todos esses povos. São mais de 200 páginas e nós vamos conversar hoje sobre as 50 primeiras, tá bom? Parte 1, e eu farei outros vídeos contemplando as outras páginas do livro, né? Continuação dessa conversa. Vou fechar o ano 31 de dezembro de 2020, vou fechar o ano com a obra e abrir o ano de 2021 também com essa obra, que é a continuação, as demais partes. Então, as primeiras 50 páginas é o que nós vamos contemplar nesse vídeo agora, nessa conversa, ok? Eu estava fora de casa com o meu Kindle fazendo a leitura e as minhas anotações aqui no papel, anotando tudo, porque eu não estava com o meu computador, não estava com os meus equipamentos, mas o caderninho serviu muito. Então, O Fator Melquisedeque, este livro já abre o seu conteúdo surpreendendo com um relato de Diógenes Laércio, um autor grego do terceiro século depois de Cristo, numa obra clássica denominada The Lives of Eminent Philosophers, As Vidas de Filósofos Eminentes, volume 1, página 110. Algo que é muito interessante nesse livro, O Fator Melquisedeque, é que tudo é muito preciso. O livro, onde está o relato, página, volume, quem falou, qual foi a autoridade, a figura que aparece em determinado cenário, contexto, tudo é muito consistente. Então você que gosta, que aprecia as Sagradas Escrituras contempladas em seu contexto histórico, seu sentido para esse mundo, para a humanidade, com certeza esse material vai ser extremamente valioso para você. Então, o primeiro relato envolve essa figura Epimênides, esse homem sábio, singular, um cidadão cretense que é chamado por Nícias. Nícias faz parte do Conselho de Anciãos de Atenas. Atenas está sob o terror de uma praga. Uma praga se instalou e começou a matar muitas pessoas, muitas famílias. E eles fizeram vários sacrifícios porque sabemos que Atenas é conhecida por esse traço de politeísmo. São centenas e centenas de deuses por toda parte. E eles fazem sacrifícios a vários deuses e nada aplaca essa praga. Então existe ainda um Deus que está furioso, não está satisfeito, e a praga continua ali agindo ferozmente, dizimando muitas vidas. Nícias reúne todo mundo, os anciãos, eles decidem que vão pedir socorro a Epimênides. Epimênides chega até o local e ele começa a dar as orientações. Vocês pegam rebanhos, ovelhas brancas, ovelhas pretas, deixa as ovelhas famintas e no amanhecer eu vou dar o resto das instruções. E assim os pastores ficaram ali vigiando as ovelhas. Ao amanhecer, toda a cidade estava naquela expectativa.
Ao amanhecer, as ovelhas foram liberadas. Epimênides disse: deixa as ovelhas irem, para elas pastarem. Aquelas ovelhas que se deitarem, essas ovelhas servirão de sacrifício a esse Deus que pode anular essa praga. E aí, alguns meio incrédulos: as ovelhas estão famintas, elas vão sair comendo tudo por aí, tanto as brancas como as pretas. Mas surpreendentemente, uma ovelha começou a deitar, outra ovelha começou a deitar, e os pastores começaram a avisar: ó, tem mais uma aqui, ó, outra deitou aqui, nesse lugar. Então vão marcando os lugares onde as ovelhas vão deitando, porque aí nós vamos erigir altares. Ele pediu todo o material para que fossem construídos esses altares nos lugares onde as ovelhas deitaram. Essas ovelhas foram sacrificadas, e nesses altares colocaram uma inscrição: ao Deus desconhecido. Um tempo depois, aquele episódio caiu no esquecimento. Esqueceram daquele Deus que levou a praga embora, e 2 dos participantes daquele evento tão miraculoso, tão extraordinário, estavam caminhando por ali e viram que os altares já estavam, muitos já danificados, o mato cobrindo muitos deles. Então conseguiram salvar ali um que estava mais íntegro e fizeram algumas reformas ali, e a inscrição continuava lá: esse altar é para ele. E aí ele faz uma conexão extraordinária com Atos dos Apóstolos, uma cena em que Paulo aparece argumentando ali com cidadãos gregos, entre eles epicureus, estoicos. E essas pessoas, elas estão acostumadas com a lógica aristotélica, estão acostumadas com os escritos de Platão. Então, para eles, tudo tem que ter uma lógica. E daí Paulo começou a argumentar, atendendo a essa expectativa, a essa característica dos gregos. Para eles valia uma lógica contínua. Seu discurso precisa ter lógica, sem lacunas, com todos os elementos necessários encaixados e apresentados. Atos 17, 16 ao 18 diz assim: olha, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, muitos deuses por toda parte. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Em relação ao discurso, né? Tinha aquela expectativa do discurso platônico, aristotélico, todo encaixado. E aí quando ele fala, por ele falar de Jesus e da ressurreição, nós tínhamos ali esse desconforto, esse confronto de ideias, porque eles queriam saber por que Jesus morreu, para que Jesus morreu. Faltavam esses elementos na fala de Paulo, assim eles consideravam. Para eles era um elemento surpreendente, um Deus a mais inserido na sua cultura, no seu contexto. Então Paulo se encontra aqui no Areópago, que é justamente a sociedade da colina de Marte, mesmo lugar em que o conselho se reuniu 6 séculos antes de Cristo, ali na pessoa de Nícias. E aqui, olha só, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Lembra do altar, do relato? Erigiram altares ali onde as ovelhas se deitaram e colocaram a inscrição: ao Deus desconhecido. Então, exatamente aquele mesmo altar era o altar diante do qual Paulo se encontrava. Veja só a conexão. Deus se mostrando aos gregos e Paulo aproveitando ali o ensejo, caminhando nessa mesma revelação, trazendo a argumentação sobre Jesus, que era o Filho de Deus que vinha para a humanidade.
E daí o livro vai seguindo com uma riqueza de detalhes, explorando bastante toda essa visão filosófica de Aristóteles, de Xenofonte, de Platão, e a sua relação aos escritos mais atuais, Atos, Tito, essa lógica grega, o que é que isso implicava no discurso de Paulo, o que é que isso implica, na verdade, num discurso cristão. E aí ele explora bastante os nomes, né? O nome de Deus, o Theos, o Logos, como é que os gregos usavam esses nomes, como é que eles adotavam esses nomes, a figura de Zeus, né? O que é que realmente ele representava ali diante desse Deus que era absoluto, que estava acima de todos os outros. Então, trabalha com os nomes, a linguística envolvida, né? Os sons ali empregados na constituição de cada nome, e é interessantíssimo também para os estudiosos das línguas. E daí ele vai para um outro povo que são os cananeus. E nesse povo, né, nessa região, nós temos a cidade de Salém. E em Salém há uma figura enigmática, muito mistério envolvido, que é justamente Melquisedeque. E o seu nome, né, significa, anotei aqui, Melqui, rei, Zedeque, justiça, rei de justiça. Então Melquisedeque vem ao encontro de Abraão. Isso está também no registro bíblico, Gênesis 14, 17. Abraão se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque chamava Deus de... Era assim que ele conhecia esse Deus criador de todas as coisas. Abraão conhecia esse Deus que lhe chamou, ele fez uma promessa, conhecia-o como Yahvé, Javé, era um outro nome. Contudo, quando os dois se encontraram, é um momento sublime. Abraão, ele entendeu na hora que era exatamente Yahvé. Deus que havia se revelado a um cananeu, a um rei de Salém, estava no meio de um povo que caminhava em oposição ao Deus de Abraão, um contexto tão distante, mas ali Deus havia se revelado a Melquisedeque. Melquisedeque trazia consigo essa essência de comunhão com essa divindade criadora de todas as coisas e que não foi criada por ninguém. Então, ao invés de rebater, Abraão se conectou nessa harmonia, nessa mesma essência desse Deus que estava ali se revelando. E é interessante que ele coloca, né, no seu livro que Melquisedeque é a revelação geral de Deus. Eu me revelo a todos. E Abraão era a revelação especial de Deus. Olha, Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, havia uma palavra proferida específica ali sobre Abraão e aqueles que viessem depois, todas as famílias da terra ali inclusas. E Melquisedeque, aquela coisa mais misteriosa, ali no meio do nada, de um contexto inesperado, ali significa a revelação de Deus geral para todos os povos, todas as culturas. Caminhando mais um pouco, nós chegamos aos Incas, ao povo Inca, e a pergunta que ele lança é se Deus deu a dois povos pagãos, cananeus e gregos, testemunho antecipado de sua existência, não poderia ter ele feito o mesmo ou pelo menos uma obra semelhante junto a outros povos pagãos, todos eles talvez? E a resposta a gente já vê aqui mesmo, Pachacuti. Não sei se é assim a pronúncia. Pachacuti é essa pessoa, essa figura do povo Inca que tem essa experiência com essa divindade. Ele teve essa revelação, essa compreensão, esse momento de conhecer essa divindade. Não vou entrar nos detalhes aqui porque realmente
Eu acho que o vídeo já está grande, já está longo. Mas foram achados ali os hinos de Molina, que é parte desse povo. E esses hinos, pela profundidade, pela profundidade do pensamento, pelo lirismo, ele tem muita semelhança aos salmos, né? Aos salmos que nós encontramos hoje nas nossas Bíblias. Então, Pachacute, ele começa a questionar, a duvidar, a levantar uma argumentação descredibilizando o Sol como Deus. Então ele pontua porque o Sol não pode ser Deus, esse Deus sublime, poderoso, absoluto. Então ele é um dos mensageiros desse Deus divino, esse Deus desconhecido que se revela ali em sonhos. Então houve ali uma pressão entre aquelas figuras de renome, os sábios que ensinavam a todo o povo sobre o sol, o seu poder, a sua característica divina. Isso ia ficar como? Isso ia cair em descrédito, ia causar um mal-estar entre todos. E aí foi decidido que a revelação desse Deus todo-poderoso, criador, verdadeiro e único ficaria ali nas esferas da alta classe e todo o povo realmente ficou relegado à escuridão espiritual. E ele mostra o povo, os Santal, e aí em 1867, olha, veja a data, 1867, esses dois missionários noruegueses, está aqui o nome deles, gente, é Skrefsrud e Borrenson. Esses dois noruegueses foram até os Santal. É um povo que fica na região ao norte de Calcutá, na Índia. Olha só, bem remoto, bem uma realidade bem distinta da realidade ocidental. Então eles foram e eis a surpresa. Esse povo conhecia um Deus, Thakurgyul, que era o Deus verdadeiro, o Deus absoluto, criador. E daí o ancião, ele dá o nome do ancião, os missionários, eles dão um nome ao ancião, tem um nome aqui do ancião, e ele começa a contar as histórias que existem na minha Bíblia, na sua Bíblia. Um povo tão distante, tão remoto, lá no Oriente, lá ao norte, na Índia. E eles começam a contar histórias que eu leio e você lê na Bíblia, histórias do começo de tudo, da criação do homem, da criação da mulher, dessa tensão que houve, aquele momento em que homem e mulher, né, saem da rota a qual Deus havia orientado e apontado. Então ele vai contando e é muito semelhante, é uma linha de uniformidade com os nossos escritos sagrados que nós temos hoje em nossas mãos. Então eles abraçam essa fé, os missionários, eles abraçam, eles compreendem que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, da minha vida, da sua vida, havia se revelado ao povo Santal. E eu vou parar por aqui, porque é muita informação. E eu quero te dizer nesse dia 31 de dezembro de 2020, que esse Deus se aproxime cada vez mais de nós e Ele derrame a sua graça sobre nós, Ele se apresente como Ele é, absoluto, criador, poderoso, misericordioso, e que o ano vindouro, 2021, que neste ano Ele também esteja lá nos aguardando, nos conduzindo, para não andarmos às cegas, para não andarmos sem direção, mas que Ele esteja lá através da sua revelação, através do seu Filho, que faz a ponte, que nos leva de volta a Deus, que é Jesus. Eu quero desejar isso a vocês que me assistem agora, que esse Deus venha e se revele e nos encante. E eu quero te agradecer por ter se inscrito no canal, por ter me acompanhado, por ter me abençoado, me dado uma força aqui, caminhado junto comigo.
deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos e desejo de que você triunfe em 2021 e ande em conquista e ande em paz diante desse Deus. Deus da paz, Deus de amor. Então eu te espero para os próximos vídeos. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau.